Oi, gente bela, sejam bem-vindos ao canal do Oil Strips. Eu sou o Gabriel e essa é a Isabel, minha esposa. Oi, gente, tudo bem? Então, primeiro pedimos desculpa porque faz tempo que a gente não grava nada, tempo mesmo, mais de 4 meses. Como vocês viram no último vídeo, nós estávamos na África, ficamos 3 meses lá e agora faz um mês que voltamos e ainda não tínhamos tido tempo para gravar. Depois de uma viagem de 3 meses, é muita coisa para botar em ordem em casa. Bom, mas no vídeo passado a gente contou a nossa história, como a gente saiu desde Brasília, fomos para a África do Sul, da África do Sul para o Lesoto. Hoje a gente quer contar como foi a nossa experiência no Lesoto. O Lesoto é um pequeno país que fica todo dentro da África do Sul, tá? É um enclave na África do Sul, e a área dele é pouco maior do que o estado de Alagoas. E a população menor do que a população de Alagoas. Então não é muito populoso, é montanhoso, ele está entre os países mais altos do mundo. A capital, inclusive Maseiro, é uma das capitais mais altas. E nós chegamos por essa capital, que é a principal entrada. Ali em Maseiro nós tivemos hospedado 4 dias, perdemos 2 dias com a migração. Preparem-se quem vai para lá, porque a migração é uma burocracia danada. Você tem que fazer um visto prévio pela internet, mas depois tem que ir no escritório da migração para fazer o pagamento. E lá nesse escritório é muita gente. Aí até eu fiquei surpreso, nós ficamos pensando assim, será que tem muita gente vindo para cá, né? A gente É, achou, ué, a gente leu, não tem tantos atrativos turísticos, como é que tem tanta gente vindo para cá? Mas aí a gente, conversando com o pessoal, foi se dar conta que não é. Na verdade, é o mesmo escritório de imigração para quem entra e para quem sai. Então, a maioria daquele povo que estava lá nas filas estava esperando para o passaporte para sair do Lesoto. São cidadãos de lá que querem ir para outro país. Seja para passear, mas pelo que a gente notou, a maioria é para migrar mesmo, eles querem ir para achar melhores condições de trabalho, porque lá tem poucas. Bom, ficamos hospedados numa hospedariazinha, né, se chama de guest house, um pouco afastado do centro da cidade, mas do lado do principal shopping. E lá no shopping nós conhecemos um restaurante que depois foi nosso restaurante companheiro, né, em toda a África do Sul e pela região lá, que é expor. o Spur. Aí, o Spur tem uma característica, e parece que é o restaurante que as pessoas de lá usam para fazer aniversário. Então, quase todas as vezes, é uma rede de restaurantes, mas todos que nós fomos, Sempre tinha tinha uma ou comemorações. mais pessoas fazendo aniversário e comemorando. O mais interessante foi num outro país que a gente teve, que eles cantaram o parabéns no idioma local. A gente não entendeu nada, mas foi bem bacana. Bom, aí depois que a gente conseguiu, então, o tal visto, porque o medo era estar com visto, estar sem visto lá e ser mandado embora. Aí a gente foi conhecer a cidade. Aqui me permitam fazer um parênteses, enquanto a gente mostra algumas fotos da cidade, para falar como eu costumo fazer quando eu conheço uma cidade diferente. Eu já tive a oportunidade de viajar por mais de 1.000 cidades, por milhares de cidades, e eu sempre tento identificar alguma coisa, algum edifício, uma igreja, alguma coisa que destaque, que faça aquela cidade diferente, para lembrar dela depois, no futuro. Aquela cidade tem essa diferença. E Maseiro não tem nenhum edifício bonito que se destaque, nenhuma igreja. O que se destacou em Maseiro, que vai ficar para a memória, é o buzinaço. E a maioria desse buzinaço é feito pelos taxistas. Os taxistas tentando pegar passageiro e ficam com aquele toquezinho insistente de buzina. Isso é horrível. Por 2 dias nós almoçamos no centro, nós achamos um restaurante lá da Aliança Francesa que
a comida maravilhosa e barata. Aí a gente ficou almoçando ali naquele restaurante, mas é bem no centro, com esse barulho de buzina no ouvido, direto, enquanto a gente está almoçando. É terrível. Assistam o vídeo para vocês verem o que eu estou falando. Gravando aqui no centro de Lesoto, centro da cidade de Maseru, capital de Lesoto, só para vocês terem uma ideia do som da cidade. O que caracteriza a cidade é esse som. Ai, agora não pegamos o semáforo. Tá fechado, né? Não sei Sim. pra quem. Acho que é para pedestre agora. Então vai ter uns videozinhos que a gente vai colocar aqui em cima, mostrando a cidade. Tem uma montanha mais alta, próxima da cidade ali. Eles fizeram o parlamento do país naquela montanha. Então tem um prédio bem bonito do parlamento lá em cima, e de lá de cima a gente vê toda a cidade, toda a capital do Lesoto. Um pouquinho, ou quase toda, a cidade de Maseru, capital do Lesoto, do reino do Lesoto. Daqui de cima não se vê tanto, não se ouve tanto barulho, mas lá embaixo é um buzinaço total. Não dá para entender por que eles buzinam tanto. Mas a paisagem é bonita. Bastante verde. Lá embaixo está o hotel onde a gente está, aquela casinha amarela. Identificar a casinha ali, né? Agora que eu olhei reto, eu vi. E aí, mais um morrão de arenito. Últimos raios do sol sobre os morros do Lesoto. E o rio que faz a fronteira entre Lesoto e a África do Sul ali embaixo. E é o último pôr do sol que nós vamos ver nesta posição, nesta cidade aqui também de Maseru. Amanhã estamos partindo para a mais alta das montanhas. Vamos conhecer um tal de Sunny Pass, que é o ponto mais alto do Lesoto. Depois ali nós vamos visitar um povoado que chama Taba Bosio, e depois conversando também com o pessoal, entendendo um pouco do idioma, que a gente entendeu o que significa Taba. Taba é montanha, então é montanha Bosio, e a língua Sesotho que eles falam lá é uma língua interessante porque as variações das palavras, o indicativo de variação vem antes da palavra e não depois, como é o nosso caso, né, os plurais, que a gente põe o S, lá eles põem um ma na frente. Então, tudo que é ma, todas as palavras que começam com ma é plural. Por exemplo, a moeda de lá se chama lote, mas a única moedinha que está escrito lote é a de um lote. A de 2 é 2 malot, 5 malot, 10 malot e assim por diante. Então, não é malotis, é malot. Só tem um ma para indicar aquele plural. E, inclusive, a capital, Maseru, é um plural também. Esse Maseru, eu fui buscar no dicionário, ele quer dizer, o zero, né, quer dizer alegria ou felicidade. Então, seria uma cidade das alegrias ou das felicidades. Sei lá, não sei exatamente qual a origem etimológica da palavra, mas enfim, ela é um plural. Seguindo viagem, depois nós fizemos toda a costa norte do país, fomos subindo
por várias cidades. A gente vai colocar uma série de fotos aqui também, mostrando essas cidades. Saindo de Maseiro, já encontramos o engarrafamento logo na saída. E o primeiro lugar, a primeira cidade vizinha que nós encontramos é Cubetsuana, onde está a barragem de Magálica. Fica na região de Afoso. E o engarrafamento é sempre constante. Olha o engarrafamento. E são 10 horas da manhã. Isso é a qualquer hora, não é hora do rush, não. Curioso. Não dá pra ver o fim. Curioso é que tem muito táxi aqui. A Isabel não tá entendendo, nem eu. Será que o valor do táxi é igual ao do ônibus? Pessoal, todo mundo anda de táxi em vez de andar de ônibus? Porque não se vê ônibus também, é só vans E táxi. e táxi. Mas tem muito mais táxi do que van. Mas quem olha assim não vê que a gente tá com uma fila na frente, né? Mas agora tá uma fila muito grande. No início tu pegou a fila. Seguindo, ainda no engarrafamento, encontramos no vilarejo de Teiateianem, Macaquetsa e Peca. E segue o engarrafamento. Cerca de 2 horas depois de sair da cidade, ainda tem esse trânsito. Ah, uma cidade muito grande? Não, é pequenininha. Cidade pequena, mas tem muito carro. E acho que pouca estrada, né? Pouca rodovia. Mas sem os lindos vales do Lesoto. Montanhas, campos, vacas. Não tem muita gente. Precisava tanta gente, nem muito carro, nem tanto carro. Mas faz parte do progresso. Mais vaca. Mais plantação de picanha. vacas. Olha o caminhão perdendo as... Caraca, refri, cerveja, sei lá o que caiu. Ui, quase que eu fui, velho. O caminhão da cerveja tá perdendo o estoque. Tá. Stop. Eita, agora ele parou. Até que enfim chegamos a Butha-Buthe. Butha-Buthe é a segunda maior cidade do Lesoto e ela está localizada já no extremo norte, quando o mapa do país está fazendo a curva lá do noroeste do país. Ali nós almoçamos, comemos uma pizza bem gostosa. Pela primeira vez eu vi uma pizza de 2 camadas. É uma camada, um recheio de pizza e a outra camada por cima, mais outra cobertura por cima. Fica maravilhosa. Seguindo viagem, saímos do almoço em Butha-Buthe, já no noroeste do Butão. Opa! Saímos do Butha-Buthe, no noroeste do Lesoto. Estamos indo para Sanipass, ponto mais alto do país, no nordeste do país. Essa é a rodovia A1, das rodovias principais aqui. Como vê, não é lá uma grande coisa, mas é o que tem. Pelo menos agora saímos um pouco dos engarrafamentos. Saímos da segunda maior cidade do país, estamos indo para vilarejos. Aí nós passamos um dos pés, uma das passagens mais altas, acima dos 3.000 metros, que é a passagem de Malacela. Agora sim é montanha. Sei que vocês estavam dizendo que eu estava falando montanha, era só uns barranquinhos, morrinhos. Oi, pai. É. Oi, pai, velho. Agora
estamos chegando na altitude. É montanha de verdade, montanha e serração? Que é chuva. isso? É chuva mesmo. É, não sei se é chuva ou serração. Sei que tá fechando tudo por aqui. Essa região de montanhas chama Trocoeng e é vizinha do nosso destino, que é Tabatseka, onde tem muitas minas de diamante, como vocês podem ver nesse vídeo. Seguimos no alto das montanhas do Lesoto. Por enquanto o asfalto está ótimo. Estamos só esperando para ver quando acaba o asfalto. A gente sabe que a uma hora ele vai acabar. Essa curva. Essa curva. Esse monte de pedra aí, gente, é o resto de uma mina de diamante que tem ali atrás. E aqui do outro lado umas ruínas de casas antigas. Botar aquelas coisas, eu amo tal cidade, coisa assim, não tem na cidade aqui, a gente fica devendo. O que é isso? Vem saber o que é um nome. Ali é Litseng Diamond Mine, a mina de diamante de Litseng. Ah, então deve ser Litseng o nome do lugar. Talvez. Interessante, né? Por que esses viadutos aqui? Aliás, não, aqui é uma ponte mesmo. Eles estão fazendo uma ponte nova que tem um rio aqui embaixo. Ponte nova para substituir essa pontezinha que nós estamos passando aqui. É o progresso. É o progresso chegando. É o rei metendo a mão no bolso. A gente que sabe. Do cidadão, né? E do turista. Não é só do cidadão, não. Passado isso, já anoitecendo, com a Isabel cansada e sentindo muitas dores por causa das curvas, nós chegamos na estrada de chão, na saída ou na entrada para o hotel. Essa entrada para o hotel é terrível e a gente, sem nenhuma iluminação, só com a iluminação do carro, foi complicado de passar. E ficamos 3 dias lá, né, no meio. Acho que foi 3 dias. Só que o lugar é um lugar inóspito e nós chegamos de noite, e a Isabel apavorada. Ficamos lá isolados, sem internet, sem comunicação, sem nada, no meio do nada, assim, só estávamos nós na hospedaria. Estamos aqui na Lesoto's Highland, ou nas terras altas de Lesoto, na casa dos 3.000 metros, lá na ponta do morro bem mais, aqui no vale um pouco menos. Imagino no inverno que fica tudo branquinho de neve, o pessoal vem para cá para esquiar. Não é a nossa praia. Estamos aqui com um retiro, sem internet, sem telefone, sem ninguém mais, só nós e os donos da pousada e as ovelhas. E tem uma ruína de uma antiga casa. E o caminho, o caminho é para chegar a cavalo só, porque eu acho que nem carroça sobe isso aqui. E aqui aquele sujeito que escolheu morar na lateral do morro ali. Será que ele é feliz morando lá?
casinha do sujeito. Lá em cima, a água cai embaixo. Essa é uma vida muito dura. E para chegar, como falei, a gente tem que passar alguns riozinhos, que tem que passar por dentro da água, meio metro d'água. Nós estávamos com um carro baixinho, de noite, com medo de passar. Eu digo, vamos passar. Qualquer coisa, se a gente fica dentro do carro, esperando o dia amanhecer. Mas enfim, chegamos. E aí ficamos lá, conhecemos um pouco dos camponeses ali da região, vimos alguns pastoreios de ovelhas. É, maior que as ovelhas. A música das ovelhas. A música do cincerro das ovelhas. E, por fim, descemos de lá, saímos em direção à África. Não de volta para o Maseiro, mas por um lugar chamado Sani Pass. Sani Pass é o passo mais alto que tem entre Lesotho e África do Sul. A rodovia principal é asfaltada até a fronteira de Sani. A gente tem umas imagens bonitas de lá. Não tão bonitas da descida da montanha, porque estava uma névoa muito fechada, a gente não via praticamente nada. Só um pouquinho do Sani Pass, que eu queria muito ver, porque a paisagem é bonita, só que nós estamos dentro de uma nuvem. Tá lá a Isabel apavorada, lá dentro do carro de novo. É bem no alto da montanha, descendo em zigue-zague, mas só que olha a visibilidade. Zero. Aí descemos esse Sani Pass. Aí a Isabel pode dar uma explanação do que ela achou da montanha. Terrível. Sim. Aí ela tem a questão de dores, né? Sofre de fibromialgia, então quando começa a balançar muito o carro e bater, aí começa a dar muitas dores, começa a ficar nervosa também, aumenta as dores. Aí foi sofrido descer, foi horrível. Uns Foi 40 minutos. 40 terrível. Minutos que duraram, para mim, umas 3 horas. Tão terrível que era. A gente desce da montanha, da parte bem alta, lá mais de 3.000 metros, para casa de 800 metros, lá quando está chegando na fronteira da África do Sul. Saímos da montanha, mas continua na buraqueira. Pena que está chovendo, mas olha que paisagem linda. Temos uma cachoeira. Não é uma cachoeirinha qualquer, não, uma cachoeira grande. Morros verdinhos, uma pena que acima deles tem nuvem. Quando a gente viu a plaquinha de Welcome to South Africa, ela ficou feliz. Felicidade. Mas enfim, aí na parte baixa, na África do Sul, a gente vai contar no próximo vídeo aí que a gente foi, então viajou de Lesotho até Eswatini, que é a antiga Suazilândia. E a Suazilândia estará no próximo vídeo. Oi pessoal, gostaram do vídeo? Se gostaram, compartilhe, deixe seu like e inscreva-se no canal.